Gramática com Viviane Martins, avante, aula de hoje. O nosso tema é por que estudar tipos de textos. É essencial você, que vai precisar fazer concurso público, vai precisar fazer redação, você precisa ter uma noção de qual é o tipo de texto que você vai construir. É importante você saber qual é o perfil de cada um, quais são as dicas. Você não tem como construir um texto sem saber a finalidade, qual é o público, qual é a forma do texto que você vai iniciar. A importância de estudar tipos de texto é você entender para que público você quer alcançar. Quem vai ali ouvir, por exemplo, o seu discurso, quem vai ler o seu texto. É importante você compreender a modalidade de cada um. Até porque tipos de textos caem muito em prova de concurso público. É tópico de edital. E quando você tem conhecimento dos tipos de textos, te facilita a você já ter uma ideia como você vai organizar um texto. Quando você tem conhecimento acerca do tipo de texto que você vai produzir, vai te ajudar a você ali transmitir a sua mensagem. Se você não ter esse conhecimento, pode acontecer de você não conseguir ter um resultado positivo na sua produção textual. Então, para que você ali consiga atingir o seu objetivo, é importante você entender as características de cada um. Tá? Narração, dissertação, descrição, os textos descritivos. Então, quando você estuda os tipos de textos, você tem a possibilidade, você vai ter a experiência, você vai ter o conhecimento a ponto de você, hoje eu quero escrever um texto descritivo, hoje eu quero escrever um texto narrativo, hoje eu quero escrever um texto expositivo, injuntivo. Então você vai ter essas possibilidades, porque quem conhece, quem estuda a língua portuguesa e domina, consegue brincar com as palavras. Você consegue também produzir o texto de acordo com a ocasião. É você se adequar. Quando alguém vai à praia, não vai querer ir de blazer, de paletó, gravata, vai se adequar àquela ocasião. A fala também é assim, é você se adequar para o momento, para qual é o público que vai me ouvir. Então, eu preciso me adequar. Tá? A produção do texto também é assim, é você se moldar, se adequar de acordo com o público. Dessa forma, você vai ali produzir um texto. Você vai produzir, primeiro você precisa ter uma ideia, precisa refletir. O que você vai escrever? O que você quer transmitir? A partir dessa ideia, você já vai dizer qual é o tipo de texto que eu vou utilizar. Você quer transmitir um tema, curso, por exemplo, e você quer falar sobre o curso. Você precisa
verificar a melhor forma de você dizer sobre o tema. Qual vai ser a modalidade que você vai encontrar para falar com as pessoas, com o povo? Então você vai escolher a melhor maneira possível. Eu vou falar sobre o curso. A modalidade que eu vou falar vai ser narração. A modalidade vai ser descrição. A modalidade vai ser expositivo. Então você vai escolher. Existem vários profissionais no mercado e os profissionais eles vão escolher o que mais eles vão se sentir mais à vontade para falar, para dizer para a sua plateia, para aquelas pessoas que precisam de informação. Você escolher o que você vai falar é importante. As pessoas necessariamente que vão lá ouvir, elas vão prestar também atenção. Vai prestar atenção se é uma instrução que vai ali mostrar passo a passo, tópico por tópico. Vão prestar atenção na modalidade. Você ter noção de tipos de textos te facilita também na interpretação de texto. Não é só na produção textual, mas na interpretação. É você compreender um texto. Tipos de textos, porque existem diversos textos, diversas formas. Quando você abre um livro, tem várias modalidades. Texto descritivo, narrativo, expositivo, enfim. Então, quando você também quer, eu quero comprar eu quero comprar um livro, um manual de instrução. Um livro que seja manual de instrução. Então, você já sabe que você vai se deparar ali com texto de injunção. Você vai se deparar com essa modalidade. Aí eu vou comprar um livro e esse livro é de narração. Você observa que todo o formato é de narração. Como você vai identificar? Esse texto é de formato de narração, esse é de descrição, esse é de exposição. Você consegue ter essa identificação a partir de um conhecimento, a partir de uma pesquisa, através de experiência, você consegue identificar. E essa identificação te ajuda principalmente na hora de você realizar uma prova da banca examinadora, que você consegue dizer qual é a modalidade daquele texto. Quando você localiza, você vai ter um resultado positivo. É importante você entender os tipos de textos para você também saber da intenção do autor. Qual a intenção do autor? Se ele construiu um texto
de instrução? Qual a intenção do autor? Se ele ali relata ali fatos, tem ação, tem personagens. Qual é a intenção do autor quando ele realiza ali uma palestra, que é texto expositivo? Se for para instruir, injuntivo. Então, você precisa compreender que os textos existem várias modalidades e têm suas peculiaridades. Quando você compreende as características, você vai dizer: esse aqui é um texto narrativo. Você vai conseguir classificar a partir do seu conhecimento. E é importante você aprender a modalidade, até porque quando você for precisar fazer uma solicitação, quando você for precisar produzir um texto, você vai ter a habilidade de produzir. Você quer instruir, então você vai ter as informações, você vai ter uma base, um conhecimento de como instruir, de como realizar passo a passo. Isso é importante. Instruir, tá? Então você já vai saber qual é o tipo de texto. Tipos de textos tem várias, né? Você pode observar que tem nos livros, né? Os tipos de textos você consegue identificar nos livros, consegue identificar nas revistas, consegue identificar através de uma fala, através do jornalista, através dos professores, através dos blogs. É possível encontrar os tipos de textos. Agora, se você estuda os tipos de textos, você pode, uma dica é você explorar esse tópico da seguinte forma: tem um texto aqui da revista. Qual é a característica desse texto? Porque através da característica você chega qual é o tipo de texto. Legal, ali tem a mensagem do jornalista, qual é o tipo de texto que ele utiliza em seu discurso. Então, é a classificação por meio da sua identificação de acordo com o seu conhecimento. Mas você só vai conseguir classificar todos os tipos de textos quando você, de fato, aprender esse tema, tipos de textos. Porque quando você dominar esse tema, você vai ser capaz de dizer, de fazer dessa forma que eu mencionei, que é você identificar, classificar. É uma dica para você, uma dica prática para você aprender tipos de textos. Primeiro, aprender, vamos dizer, se aperfeiçoar. Porque primeiro você vai aprender por meio da teoria. Então, você vai aprender por meio da teoria e você vai se aperfeiçoar quando você classificar, que vai ser a prática. Então, você vai classificar vários tipos de texto. Livro, revistas, artigos científicos, blogs, e-mail, todo tipo de texto, todo mesmo. Então, depois que você sair da teoria, você faz a prática com a identificação.
A bula de um medicamento, vamos aqui olhar aqui essa bula, vamos verificar essa bula, o que representa esse texto. Então você vai saber classificar. E é assim que acontece quando você vai realizar a prova. Você vai precisar identificar lá. A banca examinadora, ela pode colocar vários textos e você precisa ser capaz de identificar. Então, se você não tiver a prática dessa forma, porque você só aprende é com a prática também. É a teoria e a prática. Então, estudou a teoria bastante. Tipos de texto. Agora, vamos para a prática. Identificar os textos. Identificar o texto de um jornalista, de uma propaganda. Quando você conseguir identificar as características de cada um, é porque você aprendeu tipos de textos. E é importante você aprender esse tema, até porque uma pessoa pode te pedir uma modalidade. Faça o tipo de texto narrativo ou descritivo e assim por diante. É muito importante você ter noção, você ter consciência de que os tipos de textos vai te ajudar. Os tipos de texto vai fazer com que você ali entregue a sua mensagem. Qual o seu objetivo? É entregar a mensagem, é entregar ali a sua solicitação, o seu pedido. Então, quando você for fazer dessa forma, você vai ali conseguir que a sua solicitação seja ali aceita. Por quê? Porque você empregou a modalidade correta. E a avaliação de tipos de texto é assim: você vai iniciar um texto e a banca examinadora ou quem vai te avaliar, ela vai ver, vai perceber se você realmente atende ali o que se pede. Se você realmente construiu um texto com base na norma culta, se você ali atende o que a banca examinadora te pediu, se você segue as normas da língua portuguesa, você vai conseguir ali ter um resultado positivo com a sua construção textual. Os tipos de textos é importante, porque se você, por exemplo, for em um determinado setor e você constrói um texto, é uma solicitação, e você vai querer fazer um texto de romance, um texto sobre, eu vi um filme muito interessante no final de semana, que comi pipoca, eu vou descrever esse texto aqui. Me pediram para eu produzir um texto. Então, é você se adequar. É produzir texto, mas é o quê? Qual é a finalidade do texto? Para quem vai entregar o texto? É banca examinadora? É uma entrevista de emprego? É o quê? É você falar um pouco sobre sua empresa? É uma propaganda? O que é? Então, é de acordo com o desenvolvimento ali do texto que você tem que ficar consciente da coerência. Então,
Observem que o desenvolvimento de um texto está interligado com a coerência. Quando você constrói um texto na modalidade certa, vai ser coerente. Construiu um texto fora da modalidade que se pede, vai ficar um texto incoerente. Percebam que vocês podem até fazer essas anotações, porque é de suma importância para quem quer produzir texto, para quem quer fazer uma prova de concurso público, para quem quer ali divulgar algo ou alguma coisa que precisa utilizar por meio da escrita ou por meio da fala, porque quando se fala de tipos de texto, não é só na modalidade escrita, mas também na fala. As pessoas elas precisam compreender o que se trata. Então, quando você abre a boca e fala, e você já identifica de imediato qual é a modalidade, as pessoas vão compreender melhor. A finalidade é para instruir, a finalidade é para alertar, a finalidade é para advertência, a finalidade é para uma avaliação de um concurso público, a finalidade é uma avaliação para recrutamento de uma determinada empresa. Então, através de você escrever ou através de você falar, as pessoas já conseguem identificar ali o real objetivo da mensagem, do discurso ou da escrita. Os jornalistas, os professores, os blogueiros, os cientistas, as pessoas elas vão utilizar como ferramenta as palavras. Vai utilizar. E se é uma ferramenta, é necessário, é ideal utilizar a ferramenta de uma maneira certa. De uma maneira certa. De uma maneira que você consiga alcançar o seu objetivo. Nas empresas, elas vão utilizar também tipos de textos. Em uma empresa tem tipo de texto descritivo para descrever ali um produto. Em uma empresa tem ali propaganda, também tem tipo de texto, que é a propaganda. Tem também reuniões, palestras, tudo pautada nos tipos de textos. Em uma empresa tem várias modalidades de textos. Na sua residência tem. Você emite diversos textos. Quando você deixa recado para a sua secretária, quando você deixa recado para alguém da sua residência, ali você vai emitir diversos textos. É importante você se atentar para o perfil. Porque se existem vários tipos de texto, o motivo está aí. Está exatamente na identificação, no propósito, na finalidade. Imagine se você não pudesse identificar todos os textos fosse a mesma modalidade. Todos teriam a mesma
o mesmo objetivo? Então, se os objetivos são diferentes, o formato dele tem que ser diferente. E é assim que acontece na vida. Uma pessoa tem um determinado objetivo, a outra tem um objetivo, a outra tem um objetivo. E o texto é assim, não é diferente. Tem o texto narrativo, descritivo, texto de propaganda. Porque quando você vai contratar um profissional de marketing que vai realizar uma determinada propaganda para a sua empresa, você já sabe que ele vai utilizar a questão de persuadir. Ele vai utilizar a questão ali de impressionar através de palavras curtas e objetivas, palavras claras. Esse é o real objetivo do profissional de marketing, o profissional da propaganda. Então, imagine se o profissional de propaganda for utilizar um texto que não tem a ver com o seu público, que é a finalidade de propagar, de divulgar a sua empresa. Ele não vai conseguir alcançar o objetivo. Ele não vai conseguir. Então, ele vai utilizar os verbos imperativos. Palavras claras, objetivas. A única maneira de você identificar os tipos de texto é por meio de estudar a teoria e estudar a prática. Dessa forma, você não vai cometer o erro no desenvolvimento do seu texto. Você precisa apresentar um projeto. E nesse projeto, você quer que as pessoas reflitam, que as pessoas ali aceitem a sua ideia. Então, você precisa levar proposta. Você precisa levar ali para as pessoas um texto, uma ideia. E quando você transmite uma ideia, precisa ser uma ideia, um texto de acordo com o que você vai apresentar. Se você seguir o tipo de texto certo para apresentar, as pessoas vão entender. Na sua apresentação, logo no início da sua apresentação, já vão conseguir identificar. Os tipos de textos, a pessoa vai ter conhecimento no decorrer de tempo, no decorrer de estudo, que você vai ter experiência, que você vai ter essa capacidade de você dizer qual é os tipos de textos. Por exemplo, uma criança da alfabetização, é difícil a criança ter essa experiência, essa criança dizer, é texto descritivo, é texto narrativo, é uma propaganda. É difícil uma criança conseguir identificar. Mas é impossível? Não. Não é impossível. Porque existem crianças que o QI é mais avançado, né? Existem crianças que são desenvolvidas além,
que muitas das vezes até faz uma prova ali e a professora, ela avança aquele aluno, aquela aluna, porque está bem adiantada. É uma criança que ela aprende só em ver, ela aprende. Então, crianças mais que especiais no que se refere ao aprendizado, além, né? Pode ser que ela consiga identificar, mas é difícil, é raro identificar. Mas é importante você ter a noção de quais são os tipos de textos que você se depara no seu dia a dia, no seu curso, na universidade, na empresa. Então você consegue se deparar com variedades. E é dessa forma que tem os artistas, que tem os autores, porque existem opções, existem variedades que ele pode trabalhar com os textos. O artista, ele vai querer ali transmitir a sua arte. Então ele vai escolher qual é o tema, qual é o formato do texto para apresentar. Quero escrever um texto descritivo, narrativo, expositivo, ele vai escolher. Agora, os tipos de textos, você pode escolher qual o melhor que você quer apresentar, né? Através do seu público. Os tipos de textos, não adianta você escolher uma modalidade para estudar. Vou escolher esse formato. Mas além do formato, você precisa estudar ortografia, pontuações, semântica. Você precisa entender também o significado das palavras. Quando você tem esse conhecimento, te ajuda você a produzir os tipos de textos que lhe convém. Às vezes, as pessoas pensam que é só estudar os tipos de textos e pronto. Só vou estudar os tipos de textos só e pronto. Mas, além de estudar os tipos de textos, você precisa ser capaz de entender as pontuações, as emoções, ênfase, o ponto, a vírgula, ponto de exclamação, reticência, entre aspas, em destaque, em negrito. Você precisa ter conhecimento suficiente de análise de discurso, de análise de texto, para você ali produzir o tipo de texto que você quer. Você precisa desse tipo de conhecimento. E o tipo de texto que geralmente cai em prova de concurso público, lá a banca examinadora vai elaborar um texto e embaixo vai ter a fonte. Essa fonte que é o ponto-chave da questão, que você consegue identificar qual é a modalidade também. A forma que o autor introduz a mensagem, a forma que ele desenvolve, a forma que ele conclui. Desse jeito,
você consegue identificar qual é o tipo de texto que a banca examinadora lhe pede. E principalmente a fonte, é o que? É uma revista? É um blog? É um artigo científico? É o que? É um discurso de uma palestra? É um texto narrativo? Então, você consegue identificar na apresentação, no desenvolvimento e principalmente na conclusão, na fonte. Você consegue também identificar por meio das personagens. Você também consegue identificar se tem muitas personagens, se só tem uma personagem, se a personagem aparece, se a personagem não aparece, se a personagem está oculta. Tudo isso você consegue identificar a partir de uma bagagem educacional. Você consegue identificar o que está subentendido por meio daquele texto, porque a banca examinadora também pode fazer isso. Te apresentar o tipo de texto ali e dizer ali o que o autor subentende. Você ser capaz de identificar o que está subentendido, o que está explícito e o que está implícito. Porque esse tema implícito, texto implícito e texto implícito, uma frase explícita ou implícita. Esse tópico também é tópico de edital, de concurso público, e faz parte também do tipo de texto. Quando se fala em tipo de texto, é você sim saber o básico, a característica daquele texto e pronto. É o que você precisa saber. Para ser narração, o que vai precisar? Para ser descrição, qual é o perfil? Para ser um texto de propaganda, qual é a característica? Então você precisa ter essa noção. Mas além dessa noção, é importante você ter conhecimento de análise de texto, análise do discurso, o que fique claro, o que fica em evidência. Quando você tem esse conhecimento de uma análise crítica e construtiva, você está no caminho certo. Você está no caminho certo de estudar o tópico tipos de textos. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, estuda o tópico do concurso público, os tipos de textos, só estuda dessa forma e não avança, não vai além. Sabe o que acontece? A banca examinadora vai lá e coloca os tipos de texto. Você não tem o conhecimento de semântica, você só estudou só o tipo de textos, só esse tópico, mais nada. Então, se você não tiver ali o conhecimento da formação da palavra, se você não tiver o conhecimento da semântica, das pontuações, questões de personagem, se não tiver todo um conhecimento, uma bagagem educacional, você pode errar essa questão. Mas como que eu vou errar a questão de tipos de textos se eu estudei, propriamente dito, o tema? É porque faltou mais conhecimento. Porque identificar os tipos de textos requer conhecimento linguístico. Requer conhecimento. Sem o conhecimento, você não produz nem o tipo de texto.
Quando a pessoa fala, eu não vou estudar os tipos de textos, e eu vou estudar tipos de textos, para quê? E a banca examinadora colocou esse tópico lá, mas imagine, eu vou estudar os tipos de texto? Tem texto na televisão, é texto que as pessoas escrevem, tem vários modelos de textos na internet, tem vários modelos de texto nos livros, tem vários modelos de texto nos jornais, nas revistas. Euzinha, vou estudar os tipos de texto? Então, o autoconfiança faz a pessoa errar. É a pessoa confiar demais. Então, você estudar os tipos de texto significa realmente você analisar o que está explícito e implícito. Compreender, fazer ali toda o análise, fazer ali uma pesquisa e chegar a uma conclusão. É tipo de texto, descrição, narração, é uma propaganda. Os tipos de textos são diversos. Tem pessoas que gostam mais eu gosto mais da descrição. Tem outras que dizem, eu gosto mais da resenha. Então, cada pessoa vai se identificar com o tipo de texto. Por isso que são vários textos. Então, quem tem essa oportunidade de estudar os tipos de textos, ajuda na hora de fazer a prova. É importante na hora de produzir uma determinada prova. Quer ser aprovado em prova de concurso público, vai ter o tópico tipos de textos, estude. Não, vai cair redação. Redação cai os tipos de texto. Você vai ter que fazer ali o texto dissertativo, argumentativo. E esse texto você vai precisar escrever na modalidade, de acordo com a gramática, de acordo com o perfil de um texto dissertativo. Se você fugir do perfil, do tipo de texto dissertativo, eu não vou fazer o texto dissertativo, eu vou fazer um texto narrativo. Aquela prova que vai ser avaliada, você pode não obter o resultado positivo. Por quê? Porque são vários textos e eles são denominados. E existe texto descritivo, narrativo, dissertativo, e texto para concurso público é um texto na modalidade dissertativa. É você ali argumentar, é você provar, é você mostrar de forma eficiente e coerente. Quando você leva a informação de acordo com o que você estudou, porque para fazer uma redação você precisa ali estudar diversos textos e é mais um motivo de você estudar tipos de textos, é você estudar vários tipos de textos mesmo, porque na prova você pode se deparar com vários modelos de textos. A banca examinadora, existem várias bancas examinadoras que elas colocam vários tipos de textos. Não é só uma modalidade. Vai cair só a modalidade narração. Vai cair só a modalidade da narração.
E a narração, eu já estou acostumado de ler aqueles livros de narração, daquelas personagens, sabe, que desenvolve através dos fatos, através da ação. Já estou acostumado, vai cair narração só, não vou estudar o restante não, do que envolve os tipos de texto. Porque a pessoa fala, os tipos de texto é muito para estudar, só vou estudar só narração, vai cair só narração. Não é isso, minha gente. Não é isso. Quando se fala tipos de textos, você pode se deparar com várias modalidades. Narração, descrição, é propaganda, é resenha, é texto de instrução, expositivo, são vários tipos de texto. Então, para você ser feliz nessa prova, você tirar uma nota legal, né? Você conseguir ali um resultado de excelência, o importante é você estudar realmente toda a modalidade. Você não tem como apontar algo ou alguma coisa se você não estudar sobre ela ou sobre ele. Você precisa, ali, por exemplo, a característica desse texto. Aquele texto ali já tem uma outra característica. Então você vai ter uma base suficiente, você vai ter conhecimento suficiente para você dizer qual é o tipo de texto. E é assim que a banca examinadora vai te perguntar qual é o tipo de texto. Ela vai colocar exatamente lá um trecho, ela vai colocar ali um texto, ela vai querer que você ali identifique o contexto. Rimou? Gostou? Então é isso, gente. Os tipos de textos, a banca examinadora, ela gosta muito de texto. Você vai ali, vai falar assim, olha, tem muito texto, eu vou embora, eu não quero mais, sabe, eu não vou continuar a ficar até o final para fazer essa prova, por causa do texto. Então, quando se fala tipos de texto, é até legal, porque esse tema te motiva até você estudar bastante sobre o texto. Como assim, professora Viviane? Esse tópico do edital tipos de texto já é uma motivação para eu estudar os textos? Como assim, professora Viviane? Explique melhor. Sim, esse tópico já te incentiva. Tipos de texto. Já diz para você, você precisa estudar muitos textos, porque você vai se deparar com muitos na prova. Aí a pessoa fala assim, nossa, essa prova foi muito difícil, essa prova parece que foi prova, sabe, foi prova para NASA. Aí a pessoa acha assim, isso aí foi uma prova muito delicada, foi uma prova, sabe, complicada, difícil, porque teve muitos textos, mas a banca examinadora falou. A banca examinadora ali pediu no edital tipos de texto. É por isso que eu digo, a banca examinadora, ela pediu lá, tá no tópico do edital, tipos de textos. Então, quando você tem um projeto de concurso público, você tem que se atentar aos detalhes que a banca examinadora propõe. A proposta que a banca examinadora te disponibilizou. A proposta da banca examinadora tem lá todos os tópicos do edital. A banca examinadora coloca lá a proposta leitura. Então, ela já está pedindo para você ler bastante. Depois, logo após, diz tipos de texto. A banca examinadora, mais uma vez, está te instruindo a você, estudar os tipos de texto, porque ela não vai brincar. Vai ser vários textos mesmo. Porque as pessoas falam, não é possível fazer só um texto só. As pessoas, elas têm aquele pensamento de que é só um texto que a banca examinadora vai perguntar qual é o nome do autor, quem são os personagens, qual foi o período,
Qual foi o tempo? A banca examinadora, gente, o tempo, com o passar do tempo, a tecnologia, tudo evolui, tudo avança. É olhar para frente, linha reta sem curva. As coisas mudam. A banca examinadora, a forma de cobrar na prova também vai mudar. Então você precisa ter esse conhecimento que ela não vai querer, hoje, no século XXI, a banca examinadora não vai querer transmitir interpretação de texto que era há muitos anos. Não vai. Então você precisa se adequar ao tempo e ao momento. Então, a banca examinadora, ela orienta sim. Ela pede os tipos de textos, ela tem também o tópico interpretação de texto. Vamos lá. O que eu falei com vocês, a banca examinadora coloca assim, é leitura. Então, a banca examinadora, ela já pediu para você ler bastante. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu fiz esse concurso, eu não sei nem qual o valor que eu vou receber mensalmente, não sei qual o valor, é para trabalhar aonde, o que é para fazer. Então a pessoa efetivamente não sabe, vai lá fazer a prova, mas não sabe detalhes sobre aquele concurso. E a banca examinadora coloca ali o tópico leitura. Então perceba que a banca examinadora, ela propõe esse tópico justamente para você ler o edital, para você ler bastante, para você ali ter a motivação de ler, a motivação de identificar os tipos de texto, para você ser bem sucedido na hora da avaliação. Afinal, a banca examinadora, ela vai querer selecionar as pessoas que realmente estudaram. E se você realmente se atentou para os critérios, para as normas ali do edital, tenha certeza que você vai conseguir a sua aprovação. Tenha certeza que você vai conseguir ali ter um resultado plausível. Então, a banca examinadora, ela pode te surpreender? Pode, quando não está no edital. A banca examinadora pode te surpreender e você pode entrar com um pedido, um recurso, ou até mesmo entrar com uma ação judicial. Então, entenda que os tipos de texto vai te ajudar você no seu setor, seja qualquer ofício, na área da educação, segurança pública, judiciário, vários. Você que trabalha com marketing digital, você que trabalha com propaganda, você que trabalha com venda, você que faz reuniões, você que faz palestra, você que tem como ferramenta a comunicação. Esse tema foi exatamente para esse público. Estudar a língua materna, estudar a língua portuguesa, a norma culta, envolve você ter entendimento dos tipos de texto. Você pode observar, quando se tem ali o tema produção textual, quando se tem o módulo produção de texto, você vai se deparar, você vai notar que você vai ter essa abordagem, que é tipos de texto. Você vai se deparar. Não tem como alguém estudar produção textual sem estudar os tipos de textos. Porque para você produzir um texto, você primeiramente precisa conhecer quais são os tipos de textos.
A partir desse momento, do conhecimento sobre o tema, sobre o objeto de estudo, você consegue ter habilidade suficiente para produzir um texto. E é o que você precisa para você produzir o seu texto de uma prova de concurso público, é o que você precisa para você ali transmitir uma mensagem. Afinal, a sua mensagem você quer que o outro compreenda. Então, a única maneira de você fazer com que o outro compreenda é a organização das ideias, é a organização do que você quer apresentar, do que você quer mostrar, o que você quer falar. Porque uma pessoa, antes de falar qualquer coisa, ela tem que refletir sobre o que vai falar. Ela tem que refletir, ela precisa refletir para ela construir uma mensagem, para ele construir um texto, precisa necessariamente de informações para alcançar a sua meta. Então, um texto coerente é um texto que a pessoa sabe qual é o texto que vai produzir, qual é o público. Se ela sabe qual é a finalidade, já tem esses detalhes, ela vai se preocupar com o formato. Qual é o formato que ela vai produzir? Vai ser texto descritivo, narrativo. Ela vai precisar identificar, ela vai precisar ali colocar alguns detalhes para realmente ali ser identificado com determinado texto. Você quer ali transmitir um texto expositivo, tem que ter ali realmente característica de texto expositivo. Se você conseguir ali transmitir um texto expositivo, você vai alcançar o seu objetivo. Texto expositivo, ele tem a sua intenção. Texto narrativo, texto descritivo, texto de propaganda, cada um com a sua finalidade. E quando você consegue ali, de forma clara, de forma objetiva, consegue transmitir uma mensagem, um recado, né, uma orientação, ou quer aconselhar, ou você quer instruir, tá? Você precisa entender as modalidades que existem nos tipos de textos. Gente, chegou o final da nossa aula maravilhosa, a aula com esse tema que vai fazer parte do nosso módulo, que tipos de textos. Se você quiser aderir, se você quer solicitar o nosso curso Gramática com Viviane Martins e vai agregar para o seu conhecimento esse tema de hoje, que é tipos de textos, você pode entrar em contato comigo através do telefone 21 9 66 16 22 12. Você também consegue fazer esse pedido através do Instagram. Isso, através do Instagram, Gramática com Viviane Martins. Mas professora, como que eu faço para te prestigiá-la com um presente? Você pode, através do meu Instagram, lá tem um CEP. Lá você pode enviar para esse local e você pode ali enviar, que eu vou abrir aqui uma live ou então um vídeo e vou mostrar a turma do Avante. Gente, essa aula de hoje é uma aula, é um aulão para você que estuda comunicação, para você que estuda letras, você que faz advocacia, você que
estuda e precisa de ter entendimento de comunicação, os tipos de textos, você precisa trabalhar muito essa questão de construção de frase, de textos. Se você trabalha com público e precisa ter um pouco mais de entendimento do outro, compreender o outro, compreender diversos discursos, compreender os tipos de textos que existem, gente, é só você aderir ao material. Curso Gramática com Viviane Martins. Isso. Para mais informações, é só você entrar em contato através do Instagram ou então através do número informado. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!